Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer pelo dia de hoje, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida, amém? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, somos gratos, Senhor, obrigado por estar aqui na Tua casa, Senhor, somos gratos, Senhor, a partir do momento que acordamos, pela vida, pela família que o Senhor nos deu, obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te adorar, de agradecer Teu santo nome, meu Pai, obrigado. Que cada vida aqui presente seja, meu Pai, abençoada através da Tua palavra. É uma palavra que edifica, é uma palavra que nos traz ânimo e esperança, principalmente esperança. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. As dificuldades todo mundo tem, todos nós temos. O Senhor sabe o coração de cada um, o Senhor sonda o coração de cada um. E o Senhor, meu Pai, pegue à frente de cada problema, de cada dificuldade, porque sabemos que em Tuas mãos tudo será resolvido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu trouxe uma passagem que está em Mateus capítulo 6. A partir do 31. Que diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Essa passagem nos ensina muito. Ela nos ensina o quê? Quantos de nós nos preocupamos com coisas, né? E ao final das contas, a gente vê que era algo fácil de resolver, digamos assim, né? A gente cria os nossos próprios problemas, a gente cria os nossos próprios limites, mas a palavra do Senhor diz que a gente não deve se preocupar com essas coisas. Não deve se preocupar, né? Basta o dia, como diz aqui no final, basta ao dia o seu próprio mal. Então, quando Jesus nos traz essa passagem, essa palavra, vamos lá. Todo mundo aqui tem um pouquinho de ansiedade. Isso é do ser humano. Concordam? Uns têm mais ansiedade, outros têm menos. Mas como tratar essa ansiedade? Outros têm demais, né, Jadson? Mas como tratar essa ansiedade? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida, os nossos propósitos, os nossos sonhos nas mãos de Deus, e a gente confia de coração, de verdade, a gente sabe que está em boas mãos e a gente descansa. Claro que no tempo dele, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente entrega para o Senhor os nossos planos, né, os nossos objetivos, e a gente quer que seja no nosso tempo. Aí é onde a gente se frustra. Aí é onde bate a ansiedade, né? Então que a gente possa esperar no Senhor. Tem uma passagem também em Lucas, que ela também complementa essa passagem de Mateus. Lucas 11. Lucas 11. Vamos lá. Isso. Lucas 11, 9. Diz assim a palavra: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que ele pede um peixe?
ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Amém? Então vamos descansar no Senhor. Vamos entregar todos os nossos sonhos, toda a nossa família nas mãos do Senhor e parar de se preocupar. Parar de se preocupar, porque quando a gente descansa, como eu falei logo no início, quando a gente descansa na palavra, quando a gente crê naquilo que Deus fala, naquilo que Jesus fala, e a gente confia nele, as coisas acontecem. Mas no tempo de Deus, não no nosso. Amém? Graça e paz. Você está feliz? Amém. Aí vai sair voando minhas folhas, rapaz. Daqui a pouco eu saio voando também. Aí como é que eu vou ministrar desse jeito? É o vento do Espírito Santo? Domingo foi fantástico, amém? Mas aquilo que Deus fez no domingo não vale mais para hoje, porque hoje Deus vai fazer coisas novas. Porque a gente vive em novidade de vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. É algo novo. Nós temos um Deus criativo que não repete as coisas. Ele faz tudo novo. Aquilo que nós experimentamos no domingo foi bênção, amém? Mas hoje é um novo dia, hoje é um novo tempo. Hoje são novas dificuldades, são novas lutas, são novas vitórias. A gente vai falar sobre a presença de Deus conosco. E na verdade não era nem eu para estar ministrando hoje. Era para mim estar trabalhando, mas aí o Espírito Santo de madrugada falou, você vai ministrar. Aí foi legal que eu fui ver, eu estava de licença, né, médica. Aí tinha até hoje, falei, opa, beleza. Mas deixa eu contar uma coisa, vocês vão dar risada, mas é para descontrair mesmo. Eu estava muito ruim no domingo, de verdade, eu vim para cá assim. Mas quando você sobe e você vê a presença do Espírito Santo, ele te renova. Você percebeu, domingo eu estava pulando aqui. Mas na verdade, não era eu. Porque quando eu desci daqui, o Espírito ficou e a carne veio. Aí veio a dor. Entendeu? Mas aí, teve uma pessoa que ele me abraçou tanto, mas me abraçou tanto, Zilmar. E ele chorava, eu chorei junto com ele também. Ele chorava, acho que ele pensou que eu estava chorando de emoção. Não, eu falei, eu estava doendo muito. Larga. Era um choro de dor. Mas é porque ele apertou tanto que eu fiquei assim, ó. Eu acho que é ali que sarei. Ali fui curado de vez. Que é isso, rapaz? Pô, pensei que era para mim pintar alguma coisa. Puxa. Mas estou falando isso porque quando você tem a presença do Espírito Santo, querido, como Jades falou, você pode estar enfermo, você pode estar o que for. Quando a presença dele vem, você é transformado, você é renovado. E você esquece até que você está doente, você esquece até que está com dor. Porque é ele que entra, ele te dá força, te dá coragem para poder continuar. Se não fosse por ele, se ele não tivesse em nós, se ele não tivesse nessa igreja, nós seríamos uma igreja humana. Mas graças a Deus que a presença do Espírito Santo, ele é real nesse lugar. Ele é real. Uma das provas que Deus existe, como já estava contando a história, não é simplesmente quem não experimentou. A presença de Deus é real quando ela entra em nós e transforma a nossa vida, porque não tem outra coisa que possa transformar de maneira radical, se não for a presença real do Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. Por isso a gente vai ministrar hoje sobre a presença de Deus conosco. A minha pergunta para você hoje é:
Deus está com você? Eu vou perguntar no final da minha ministração, depois vamos ver se esse amém vai diminuir ou vai aumentar. O texto é João 14, 23. Tem aí? Meu bem, faz favor para mim. Desliga esse ventilador, senão vai que filma eu com o negocinho aqui na mão, né? Não tem problema, tá tranquilo. Tá bom, obrigado. Não, leva para lá, meu filho. Não, tá aqui, pode tirar. Diz assim o texto, João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, você ama? Ele diz: obedecerá a minha palavra. Já começou. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Existe uma condição aqui de você falar que ama a Deus ou não. É o quê? A obediência. Se você diz que ama a Deus e não obedece a palavra, você não ama de verdade. E se você diz que ama a Deus e não obedece a palavra, acontece o contrário. Eu e meu Pai não estaremos com você. A minha pergunta é: Deus está com você? Aumentou um pouquinho mais o tom. Quando você vai ver a Bíblia, isso daqui a gente está querendo falar de relacionamento. Qual o tipo de relacionamento que Jesus está falando? Vocês obedecem a minha palavra. Eu, meu Pai, significa, Jesus estava ali ainda vivo, mas ele diz eu, meu Pai, significa que o Deus Trino estará em nós. Todos os dias ele estará conosco, quando nós obedecemos. Então, nós estamos falando de relacionamento nosso, pessoal, com Deus Trino. Toda a Bíblia que você vai ver, desde o início de Gênesis, Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, Deus vinha na viração do dia, ele ia entrar, ele descia e conversava com o homem, é relacionamento. Deus tinha um relacionamento íntimo, então desde o princípio Deus sempre quis ter um relacionamento com a criação dele. Mas por desobediência do homem, esse relacionamento foi quebrado. Porque entrou o pecado e o pecado distanciou o homem do próprio Deus. O relacionamento foi quebrado pela desobediência. Por isso que Jesus diz: aquele que ama, que obedece a minha palavra, eu estarei com ele. Porque pela mesma desobediência da palavra de Deus, Deus se afastou do homem. Agora, para se aproximar, nós temos que obedecer. Amém até aqui? Obrigado. Então, desde toda a Bíblia você vai ver, ela fala de relacionamento. Aqui um parênteses. Se toda a Bíblia fala de relacionamento, não existe relacionamento somente com Deus. Você fala: Deus está em casa, vou ficar em casa, não preciso ir para a igreja. O relacionamento não é só com Deus, o relacionamento é com o próximo. Se não houver relacionamento com quem eu vejo, que está do meu lado, que dirá aquele que eu não vejo, que está no céu. E tudo isso você vai ver que é relacionamento. Deus depois, ele escolhe um povo e vai se relacionar. Deus aparece a um homem chamado Abraão, e ali começa todo o processo. Depois Deus aparece a Moisés na sarça ardente para se relacionar com Moisés. E em todo momento Deus procura um relacionamento com o homem, para conversar com o homem. Então toda a Bíblia é referente a relacionamento. Ora, aqui o texto diz que Jesus disse: se nós provamos que amamos, significa que nós temos que obedecer a palavra, obedecer aquilo que a palavra de Deus me diz. E quando a gente obedece e ama, automaticamente a gente ama, ele dá uma promessa. Ele faz uma linda promessa, que é para mim, para você, que obedecemos e amamos a Deus automaticamente.
é que Ele vai habitar em nosso corpo. Para e pensa. Eu sei que é algo muito difícil, porque é algo muito grande para nossa mente limitada. Mas vamos fazer um esforço de QI. Você imagina, Deus, Todo-Poderoso, infinito, de repente Ele olha para mim e para você e fala assim: olha, eu vou habitar dentro de você. Eu vou fazer morada dentro de você. É coisa de doido. Como um Deus tão grandioso habita em nós, seres humanos tão frágeis, tão indefesos, e toda a Trindade como se estivesse habitando em nós. Vou fazer o sentido inverso. A palavra de Deus diz que Jesus é Deus? Amém ou não é? Ou você acha que é uma força? Jesus é Deus. A palavra de Deus diz que Jesus se destituiu da glória de ser como Deus, se fez carne como nós, e habitou e andou em nosso meio. Quando está se falando isso, é como se estivesse fazendo ao contrário agora. O próprio Deus, agora toda a Trindade, se faz carne ao mesmo tempo e habita em nós através de Cristo Jesus. É esse relacionamento que Deus nos dá. Por isso que Jesus diz que eis que estarei convosco até a consumação do século. Jesus diz: eu vou, Pai, mas envio o meu Consolador, que é o Espírito Santo. Você imagina, nós que conhecemos a Deus e ser habitado pelo próprio Deus, não existe privilégio maior do que tudo isso. Você é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque o Deus Trino habita em nós. O Deus Trino, Ele está dentro de nós. Jesus foi, mas hoje nós estamos no templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos direciona, conduz e governa a nossa vida. E por causa do Espírito Santo presente em nós, nós não perdemos a chama do primeiro amor. O Espírito Santo em nós, ele não permite que a chama do primeiro amor se esvaie, apague. Então, se eu não tenho a presença do Espírito Santo, significa o quê? Que a chama do primeiro amor vai se apagando. Se eu não busco a presença do Espírito Santo, a chama do primeiro amor vai se apagar. Porque se apaga a presença de Deus, o Espírito Santo não está mais em mim, o próprio Deus não está mais em mim. Como é que eu vou manter a chama do primeiro amor se o próprio Deus já não está mais em mim? O Espírito Santo está com você? Segura aí, viu? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, é só 3 pontos, é rapidinho, mas muito profundo, abra bem seu ouvido. Primeiro ponto, o maior problema meu e teu, sabe qual é? Perder a presença do Espírito Santo. O maior problema que nós temos é quando nós perdemos a presença do Espírito Santo. Em Juízes 16, 17 a 21, você vai ver um cara, um dos últimos juízes, chamado Sansão. Sansão era cheio desde o ventre materno, ele tinha sido ungido, ele foi gerado dentro dos votos nazireu, mas ele brincou com o pecado.
Ele brincou com o pecado da prostituição. E o pecado da prostituição fez então que o Espírito do Senhor se retirasse dele e ele nem tinha percebido. Abra aí Juízes 16, 17 a 21. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Pode ir. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem ao governante dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, separado dentro do ventre materno. Não havia o homem mais forte que Sansão na face da terra naquele contexto. Mas ele brincou com o pecado da prostituição. Ele brincou com o pecado. Chegou um tempo que ele achou que ainda tivesse a força que o próprio Deus havia dado, mas nem ele percebeu que Deus havia retirado dele. A minha pergunta é para você nessa terça plena: você tem certeza que Deus está com você, o Espírito Santo está com você ou não? Você tem certeza? E se Deus te retirou por alguma coisa que você fez, e você acha que Ele está com você? Sansão não percebeu. Resultado: ficou cego, humilhado. Outro, 1 Samuel 16:14, o rei Saul, por causa do pecado, da desobediência e da rebeldia, o Espírito Santo retirou-se de Saul. Em vez do Espírito Santo, agora um espírito maligno começou a atormentar Saul. 1 Samuel 16:14. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Não significa que Deus é maligno. Deus permitiu que o espírito maligno atormentasse Saul. Por quê? Foi tirado o Espírito Santo. Por causa de pecado, de desobediência e rebeldia. A minha pergunta ainda continua para você: o Espírito Santo de Deus está com você ou não? Outro, mas aqui é algo muito fantástico. Rei Davi. O rei Davi pecou, mas ao ser confrontado por Natã, o profeta, pelo pecado do adultério, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, transgressões e iniquidade. Deus o perdoa e clama ao Senhor.
A preocupação de Davi era uma única só. Olha o que diz em Salmo 51, 11. O Salmo 51 todo é um salmo de arrependimento de Davi. Quando ele é confrontado, ele começa a escrever o Salmo 51, reconhecendo o pecado. Mas olha que diz o que atormentava, 51, 11. Olha a preocupação do rei Davi, que deveria ser a minha e a tua também, nessa noite. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. A preocupação de Davi, o desespero de Davi era: Senhor, não me expulse da tua presença e não me tire o teu Santo Espírito. Essa preocupação tem que ser a minha e a tua. O Espírito Santo está com você? Continuemos. No Velho Testamento, quando termina o Velho Testamento, ele mostra Deus fora do templo em Jerusalém. Você vai ver no Velho Testamento, no final, em Malaquias, você vai ver que Deus não está mais no templo de Jerusalém, Ele está fora. Por quê? Devido à tradição, orgulho, corrupção dos líderes religiosos da época. Embora tivesse cultos, festas, sacrifícios, eles faziam sacrifícios, eles faziam diariamente sacrifícios, sacerdotes levitas iam lá diretamente no templo, mas o Senhor não estava no templo. Tudo era só religiosidade. Deus não estava mais no templo. As pessoas faziam tudo. Louvava, levantava a mão, dava glória a Deus, aleluia, tinham dízimos, oferta. Eu vou para a igreja, bato o meu cartão, volto, faço as minhas orações meia boca, faço isso, Deus é comigo, o Espírito Santo está comigo. Será? Será que todas as igrejas de Cristo, Deus está presente? Pastor, mas aquela igreja está bombando de gente. Mas e daí? Uma pessoa eloquente, uma pessoa boa de conversa, consegue arrastar multidões. Não quer dizer que Deus está com ele. Um bom coach da vida, um bom animador de palco, consegue arrastar muita gente. Uma igreja toda iluminada, com telões para cima e para baixo, consegue atrair muitos jovens. Mas será que Deus está presente nessa igreja? Ou está por lá de fora? Ou Deus já saiu? Ou o Espírito Santo já saiu dessa igreja? Olha o que diz o texto, Lucas 3, de 1 a 6. Agora a gente já chega no Novo Testamento. O Antigo ele estava fora. Deus não estava mais presente no templo, porque não havia lugar mais para Deus. Havia corrupção, orgulho, religiosidade, tradição. Ele não estava mais. Agora chegamos no Novo Testamento. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca de Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abiline. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. 3. Ele percorria toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento por perdão dos pecados. 4.
como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama aonde? Prepare o caminho para o Senhor, endireite as veredas para Ele. Passamos do Antigo Testamento, Deus estava fora do templo. Chegamos no Novo Testamento, Deus continua fora do templo. Ao ponto que Deus começou a falar com João no deserto. Porque ele não tinha espaço dentro do templo, na casa de Deus. Ele não tinha espaço. E Deus começou a falar no deserto. Multidões iam para o deserto ouvir João Batista. Nos templos, o sacerdote estava com aquelas igumentárias sacerdotal. O templo era luxuoso. O templo era confortável. O templo, as pessoas tudo cheirosinho, com perfume importado. O templo tinha de tudo. Mas Deus não estava. Deus começou a falar com o homem, com vestes simples, que usava roupas com pele de camelo, comia mel, gafanhoto e mel silvestre, que habitavam no deserto. E Deus começa a usar, porque na casa dele, aonde ele deveria habitar, ele não tinha espaço. A minha pergunta para você nessa terça plena: Deus encontra espaço no teu coração? Quantas vezes você trocou a prioridade de Deus por outras coisas? Quantas vezes você deixou de orar e ler a palavra porque você teve que fazer outras coisas? Fica a minha pergunta para você. E o Novo Testamento, Celso, termina mostrando o Senhor Jesus do lado de fora da igreja. Era Deus, o próprio Deus Pai. Agora, no final do Novo Testamento, o próprio Filho não tinha espaço na igreja. Jesus, olha lá que diz Apocalipse 3, 14 a 21. Vocês não estão desanimados não, gente. Depois eu vou dar uma notícia boa para vocês. Essa é melhor. Essa aqui é tremenda, não é não? Ao anjo da igreja em Laodiceia. Alguém já leu sobre a igreja de Laodiceia? Levanta a mão aqui em Apocalipse. Então já está se arrepiando, né? Já está se arrepiando. Se vocês querem dormir hoje, na verdade não querem dormir, tiver pesadelo, leia sobre a igreja de Laodiceia. Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Não, é 3, certo. Conheça as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio? Calma, amigo. Gostaria que fosse frio ou quente? Pode ir, Antônio. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a o quê? É a palavra mais forte que eu vejo na Bíblia toda, Deus falando: eu vou te vomitar, porque você me faz mal. Você diz: sou rico, enriqueci-me, ou seja, eu fiquei rico, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Continua. Dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entre aspas, esse versículo, ele não é evangelístico, é para a igreja do Senhor. A igreja de Laodiceia conhecia Jesus. 21. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós estamos falando das 7 igrejas, uma das piores igrejas que Jesus repreende é de Laodiceia. Sabe por quê? Porque não há nada de bom nessa igreja. As outras 6, Jesus fala algumas coisas. De Éfeso, sei muito bem o que você faz, as suas obras, que você combate os nicolaítas, mais uma coisa eu tenho contra vocês: perder o primeiro amor. Aí você vai ver que Jesus, em todas as 6 igrejas, ele tem algo de bom, mas de Laodiceia não tem nada de bom, nada. Ainda ele diz: você é cego, nu, miserável. Sabe por quê? Porque se achava autossuficiente, não preciso de nada, nem do próprio Deus. Eu tenho tudo, eu consigo tudo, tudo que eu faço dá certo. Ele diz: miserável, nu e cego. É forte, né? Eu acho que é uma das palavras mais fortes que eu vejo na Bíblia, que me dá medo, é essa daí. E eles nem perceberam que Jesus tinha se retirado e estava batendo para o lado de fora da igreja. Não estava mais dentro da igreja. E o que nos faz perder a presença do Espírito Santo? Frieza, desobediência, pecado, orgulho, rebeldia, indiferença, a falta de oração, tradição, religiosidade, secularismo, liberalismo, amor ao mundo, o esfriamento do primeiro amor a Jesus, a cultura teológica sem experiência profunda com Deus. Tudo isso faz com que a gente perca a presença do Espírito Santo. Continua a minha pergunta: o Espírito Santo está com você? Olha o que diz Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de... Deixa eu fazer uma pergunta santa para vocês. Na Expo aí, dá vontade de você ir, o pezinho fica assim, ó. Poxa, nem se eu vou. Ou então, quando está no carnaval, não vou no retiro não, porque eu vou ficar em casa me retirando. Aí passa o trio elétrico, fica o pezinho: me segura, pastor, me segura, pastor. Ou então você está lá: não, meus olhos são santos. Alguém na tua casa que não é cristão está assistindo aqueles filminhos, você já passa assim,
na sala e sabe como é, né, pastor? A carne é fraca, né? Sabe o que te fortalece para você não pecar? A presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que te confronta, que te incomoda, que te mostra que você está errado. Quando a igreja perde a presença de Deus, ela torna-se humanista. Sabe o que é um humanista? Vocês levitas, quando vocês levitas sobem aqui, for humano, vocês começam a adorar a adoração, não aquele que merece a adoração. Vocês começam a valorizar a adoração. Hoje foi top, hoje nós tocamos beleza, hoje foi tremendo, porque olha, o nosso louvor foi fantástico. Você começa a adorar a adoração e não aquele que realmente deveria ser adorado. Você começa a adorar a você mesmo. Isso é uma igreja humanista. A cultura as personalidade. O que é a cultura da personalidade? Rapaz, vamos na igreja que vai vir um pregador do fogo. Esse cara é top. O cara vem, ele arrasta a multidão. Aonde ele vai, eu vou atrás. E é? Quer dizer que Deus não pode usar um homem velho, sem cultura? Quando você se torna uma igreja humanista, você vai atrás de pessoas. Você valoriza pessoas, personalidades. Idolatra pessoas. Isso está muito comum no nosso meio hoje. Tão evidente que as pessoas estão indo por causa de pessoas, idolatria a pastores, a pregador, a não sei o quê. Gente, para. O mesmo Deus que está lá nesses grandes convenções, o mesmo Deus está aqui em Afogados em Gazeira, querido. Não é a posição, não é o conhecimento que traz a presença de Deus, é a intimidade com o Senhor que traz a presença dEle. Não é uma boa teologia, não é uma boa oratória, é a simplicidade e humildade de um coração contrito e quebrantado que traz a presença do Espírito Santo, querido. É isso que faz a diferença. Sabe, quando a gente terminou essa igreja, eu olhei e falei, caramba, pastor, Deus, que igreja bonita. O Espírito Santo falou assim, mas essa igreja é para você ou é para mim? Falou, Senhor, é para o Senhor. No dia que nós dessa igreja ficamos orgulhosos, metidos por tudo aquilo que Deus está fazendo, Deus se retira daqui. Deus se retira daqui. A gente vai fazer da nossa força. O maior medo, temor que eu tenho é que a presença do Espírito Santo seja retirado do nosso meio e seja tirado da minha pessoa. É o maior temor que eu tenho. Apocalipse 3:1. Já estão muito sérios. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, avivado. Eita, aquele cara ungido, né? Mas Deus fala assim, Jesus diz, mas você está morto. Você está morto.
Quantas coisas você vê na internet, nas redes sociais, de manifestação? Você tem certeza que é Deus? Quantas coisas que é lançado na internet, aqueles cultos que bota a mão e rodopia, não sei o que. Não estou criticando, não estou julgando, entenda o que eu vou falar. Mas você tem certeza que é Deus? Porque Jesus fala na igreja de Sardes: você é conhecido por estar vivo, mas não sabe que você está morto. Continua a minha pergunta a ecoar na igreja hoje. Você tem certeza que o Espírito Santo está em você? Já diminuiu, amém. Segundo ponto. O nosso maior desafio é atrair a presença manifesta do Espírito Santo. Esse é o meu maior desafio, e o teu maior desafio, e o desafio dessa igreja é trazer a presença manifesta do Espírito Santo. Como é que se traz? Coração quebrantado, fome de Deus, paixão por Jesus, sede, humildade, adoração em espírito e verdade, oração intensa e fervorosa, clamando pela presença manifesta de Deus no nosso meio. Eu acho fantástico estar acontecendo nessa igreja, porque antes da gente chegar no domingo e hoje já tinha gente orando. Você sabia disso? E não é orando meia horinha antes não, viu? Porque o poder da oração traz a presença manifesta de Deus nos cultos. Esse é o segredo. Domingo foi fantástico, mas eu sei que orações trouxeram a presença manifesta do Espírito Santo no culto de domingo. Por isso muitas pessoas vieram à frente chorando, porque a presença manifesta do Espírito Santo, ela é real, era palpável no domingo e é real hoje, apesar da palavra ser de exortação, mas quem está falando é o Espírito Santo. Olha o que diz Isaías 64, de 1 a 3. Que é até o louvor do morada, né? Ó se rompesse, ó se fendesse os céus e descesse os montes, tremeriam diante de ti. Ele falou assim: ó, se fendesse, abrisse os céus e descesse, os montes iam tremer. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizesse coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descesse e os montes tremeram diante de ti. Querido, quando a manifestação do Espírito Santo, ela é real, abre-se os céus, a manifestação dos céus, ele é liberado na terra pelo Espírito Santo. É isso que Isaías está falando. Ó, se fendesse novamente o céu, ó, se abrisse os céus novamente e o Senhor descesse. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso querer diário nessa igreja, é que se fenda o céu e venha a presença do Espírito Santo, venha a manifestação gloriosa do próprio Deus. Pastor, mas como nós temos que fazer? O rei Davi, durante os 40 anos, se não me engano, acho que é 33 anos dele, e mais 7 anos iniciais do filho Salomão, completou 40 anos, no templo, durante 40 anos, nunca deixou de ter adoração, 24 horas, durante 40 anos, de dia, de noite, todos os dias, a adoração. Foi utilizado 24 mil
levitas em 40 anos de pura adoração, de dia e de noite, de dia e de noite. 37 anos, 33 anos reinado de Davi, mas 7 anos iniciais do reinado de Salomão. Nunca deixou de se adorar na casa do Senhor 24 horas. 24 mil levitas intercalava nas escalas durante esses 24 anos. Você sabia disso? Será que a gente consegue fazer isso? Se a gente não consegue nem orar 10 minutos, meia hora de joelho, com dirá 24 horas. A gente não consegue ficar nem 1h30, 2 horas parado num culto, ouvindo a palavra, porque a gente já fica incomodado. Naquele tempo, não tinha água gelada, não tinha gelágua, não tinha ventilador, não tinha luz elétrica, nem banheiro. 24 horas de adoração. Por isso, a presença manifesta era real na vida de Davi. Adorador. Ele adorava. Não deixava que a adoração terminasse na casa do Senhor. E é essa adoração de Deus que Ele quer restaurar nessa igreja. Amém? Ah, pastor, a gente vai ficar 24 horas aqui. Não, não é isso, querido. É a verdadeira adoração. Aquele que sai no fundo da tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É essa adoração. A minha pergunta é: na tua casa você adora a Deus? Em todo momento? Quando está ruim, quando está bom? Quando dá uma topada e quando aquele dedinho assim que dá uma topada, sai cascavel do seu pensamento ou dá glória a Deus, aleluia? Quando você abre a sua geladeira, não tem o que comer, o que beber, você dá glória a Deus ou o que sai da tua boca? Quando alguém pisa no teu pé, no teu calo, você diz o quê? Quando alguém bate na tua face direita, você dá a esquerda ou já dá um murro? É, né, Rosa? Adoração significa, não é só louvor, adoração é atitude. Adoração é aquilo que sai da tua boca. Que aquilo que sai da sua boca edifica ou não edifica? Aquilo que sai da tua boca são palavras de bênção ou é de maldição? Isso também é adoração. Aquilo que você faz todos os dias na tua casa, como exemplo, como atitude lá fora, também é adoração. 24 horas. Atos 15, 16 a 18. Vocês estão cansados? Ah, bom, se alguém falasse, ia ver assim. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. 17. Para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja,
Em Atos ele está falando, eu vou reconstruir, vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Ele vai restaurar o lugar de adoração. Por isso que esse lugar, a Igreja Batista Vida Plena, tem que ser o lugar de adoração. Para que a presença manifesta de Deus, ela aconteça de verdade. A oração e a adoração a Jesus atrai a presença manifesta de Deus no lugar. A oração fervorosa, feita em unidade, atrai a presença manifesta do Espírito Santo no meio da igreja. A presença manifesta de uma adoração uníssona, como o corpo de Cristo, atrai a presença do Espírito Santo. Que essa igreja, ela seja uníssona, um só corpo, na verdadeira adoração ao Senhor. A presença do Espírito Santo, ela vem. E quando o Espírito Santo se manifesta, a cura, a libertação, restauração, salvação de vida. Quer ver isso acontecer nessa igreja? Vamos restaurar a verdadeira adoração. Vamos restaurar a verdadeira adoração. Vamos ter uma vida de oração, de comunhão verdadeira. Eu e você, nós devemos ter a mesma determinação de Moisés. Sabe qual é a determinação dele? Êxodo 33, 15. Estou terminando. Êxodo 33, 15. Olha que Moisés declara. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés falou: nananina não, Senhor, eu não vou em lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Isso deve ser a minha, a tua determinação nessa igreja. Senhor, se o Senhor não estiver aqui nesse meio, com a nossa presença, não faremos nada. Se o Senhor não nos conduzir, não estiver à frente, eu não saio do meu lugar. Eles estavam no deserto. Você faz isso na tua vida? As decisões que você toma, você tem orado antes? A tua vida é conduzida por Deus de verdade? Ou você só busca Deus quando você toma uma decisão sua e quebra a cabeça? Tudo que a gente tem que fazer é buscar a direção do Espírito Santo. Se Ele não tiver, não faça nada. Se Ele habita em você, ouça a voz dEle. Ouça o que Ele tem para te falar. E o terceiro e último ponto. A nossa maior necessidade é desenvolver intimidade profunda com o Espírito Santo. É desenvolver a intimidade profunda com o Espírito Santo. Como cristão, nascido de novo, nós devemos buscar a face do Senhor de todo o nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração. Quando nós viemos para cá, na Santa Ceia mesmo, no culto de domingo, o Espírito Santo falou muito claro: eu estou te levando a um nível mais alto de intimidade. Eu estou levando vocês a um nível da intimidade, do face a face com Ele. Significa que nós já passamos pelo deserto, passamos pelo vale, e agora nós estamos subindo no monte de Deus. Por isso as coisas vão
acontecer. Intimidade. Deus quer nos levar agora a um momento de intimidade. Ele quer manifestar a presença dele em mim, em você. Mas para que isso? Intimidade. Você conhece a voz do Espírito Santo? Conhece ou não conhece? Como é a voz dele? Ué, vocês não conhecem? Como é a voz do Espírito Santo, gente? É grave, é agudo? Manso, suave? Como é a voz do Espírito Santo? Oi? Tem certeza? É só suave? Jesus falou tão suave, racinhas de víboras. Foi assim? Bichinhos de meu pai, rebeldes. Foi assim? Gente, como é a voz do Espírito Santo? Como você sabe que é o Espírito Santo e não é a sua consciência? Como você sabe se é o Espírito Santo, se não é a sua própria vontade que você quer fazer e acha que é o Espírito Santo? Como é que você sabe? Pastor, agora me pegou. Você só sabe a voz do Espírito Santo quando você tiver intimidade com Ele. Pode ter multidão. Eu escuto a voz e reconheço a voz da minha filha. Porque eu tenho intimidade com Thaís. Não preciso nem olhar, eu escuto a voz, eu já identifico a voz dela. Porque desde quando ela nasceu, ela vai crescendo, a gente vai ouvindo, mesmo as diferenças de tons de voz que vai desde pequenininha até chegar à fase adulta. Eu conheço a voz da minha filha. A gente só vai conhecer a voz do Espírito Santo quando a gente tiver intimidade com Ele. Senão, muitas vezes a gente acha que está ouvindo o Espírito Santo, mas está ouvindo a nossa própria consciência e o subconsciente. Como é que você sabe se eu não estou ministrando como homem? Houve um olhar assim. Como é que você sabe se eu não estou ministrando aqui heresia para você? Como é que você sabe se eu estou falando a besteira aqui para você? Através do quê? Palavra. Nada que saia daqui, ela não pode sair fora da palavra de Deus. Tudo que o Espírito Santo fala com você, ele age em função da palavra dele. Como vocês vão querer ter intimidade do Espírito Santo se a gente não lê a Bíblia e não ora? Como? Não tem como. Não tem como você querer ser cheio da presença de Deus se você não orar, não ler e não conhecê-lo. Se você deseja uma vida na plenitude do Espírito Santo, desenvolva paixão ardente pela pessoa de Jesus. Essa deve ser a sua maior paixão. Se você deseja uma vida da plenitude do Espírito Santo, seja apaixonado por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Você daria a vida por Jesus? Cuidado com o teu amém.
Porque logo, logo você pode negar Jesus quando você troca as suas prioridades. Isso não é amor. Isso não é paixão por Jesus. A principal razão porque não estamos experimentando um genuíno avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo é porque estamos satisfeitos com uma vida cristã vazia, sem a presença de Deus. Vou repetir. A principal razão porque não estamos experimentando um genuíno avivamento gerado no céu e operado pelo Espírito Santo na terra é porque nós estamos satisfeitos com a nossa vida cristã vazia, sem a presença de Deus. Por isso que está cheio de igrejas, sem julgamento, entenda o que eu estou falando. Está assim, mas sem a presença de Deus, porque estão satisfeitos só com o espetáculo. Zero de palavra. A palavra é alguns segundos, mas o resto é tudo outras coisas, menos a palavra. Como? Tem gente que vem para a igreja, os louvores, uhul, aleluia, glória a Deus, aí coloca lá, mensagem, ih, senta, já começa a se incomodar, daqui a pouco já está. Como? Uma coisa eu digo com muito temor e tremor: nessa igreja nunca vai faltar a sã doutrina. Nessa igreja nunca vai faltar a palavra de Deus. Eu lembro até hoje, não sei se o Celso lembra, quando a gente fazia a terça plena, não tinha nem ministério de louvor, lembra? Era playback. Era Tadel. Era playback, lembra? Eita! Mas Deus estava presente no Tadel. Deus estava presente no Tadel. A gente ia num... Já estou terminando, gente. A gente ia num sítio chamado Sítio Conceição, lá na Paraíba. A gente vai até Imaculada. De Imaculada, não sei quantos quilômetros que era lá, de pura terra. 19 quilômetros de estado de terra. Era uma congregação bem pequenininha, de pessoas bem humildes. Aí a gente ia lá, o louvor deles era um triangulinho, e uma zabumbinha. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim me meter? E aqueles louvores, né? Como que era mesmo? Vai abalar. Onde está aquele povo barulhento? Eu falava, meu Deus, onde eu fui amarrar meu jumento? Mas deixa eu falar, na simplicidade, na humildade, Deus estava lá. Eu já fui em muitas igrejas assim, mas não senti a presença de Deus nenhuma. Guarde essa frase para você hoje. Você quer conquistar afogados para Jesus? Amém? Amém? Guarde a frase. A intimidade com Deus produz santidade. Santidade produz autoridade. A autoridade nos leva a conquistar. Vou repetir.
A intimidade com Deus nos leva à santidade. Santidade produz autoridade. E a autoridade nos leva a conquistar. Quer conquistar Afogados? Busque santidade. Sem santidade, nós jamais vamos conquistar. Porque a santidade dá autoridade para mim falar, assim diz a palavra do Senhor. Porque a gente tem autoridade. E quando a gente diz, assim diz a palavra do Senhor, conquistamos, porque ela se cumpre. Sem santidade, não há conquista de nada. Queremos conquistar Afogados? Busquemos santidade. Santidade. E eu creio mesmo, com toda a convicção, se nós somos humildes de coração, quebrantados, desesperados pela manifestação do Senhor, famintos, apaixonados, santos o suficiente, então Deus enviará um avivamento sobre essa igreja, sobre essa cidade, como nunca se viu antes. Quando isso acontecer, nós vamos experimentar um avivamento parecido, até maior, do que aqueles que você vê nos livros dos avivamentos. Mas para isso, devemos ter um coração humilde, quebrantado, desesperado pela presença manifesta do Senhor, famintos e apaixonados, santos. Aí a gente vai ver o verdadeiro avivamento acontecer aqui. Sabe o que é o avivamento? O Espírito Santo começa a trazer multidões para cá. E quando traz a manifestação do Espírito Santo, ele começa a curar, libertar, restaurar e salvar vidas. Essa é a presença manifesta que nós queremos nessa igreja. Não é só mudar de prédio, é mudar de atitude. Não adianta mudar de prédio se a atitude continuar a mesma coisa. É a atitude que precisa mudar. E o melhor que pode acontecer nessa igreja é que a glória de Deus e a presença manifesta dele no meio dos cultos de celebração. É isso que precisa acontecer nessa igreja. A presença manifesta de Deus em todos os cultos, domingo, terça, nas células, porque células também é culto. Tem que ter a presença manifesta de Deus, porque nas células também há cura, libertação, restauração, salvação de vidas. Se isso não acontecer, querido, é só uma reunião social, é só troca de figurinha, mais nada. Só é panelinha santa, só é comes e bebe, e não acontece nada. Por quê? Está mais preocupado com a reunião social do que glorificar a Deus e trazer a presença manifesta dele. Culto de celebração não é conversa, não é encontro social, é buscar a intimidade de Deus e trazer a manifestação gloriosa dele no meio da célula, no meio de qualquer coisa que a gente fizer. É isso que precisa acontecer nessa igreja e precisa acontecer na tua vida, porque você também é a igreja, você é templo de habitação do Espírito Santo. A minha pergunta, já encerrando agora: o Espírito Santo está com você ou não? Tem certeza? Essa é o X da minha ministração. Você tem certeza que Deus está com você? Ou Ele se retirou
e você nem percebeu que ele não está mais com você. Pastor, eu não vou dormir. Não é para não dormir mesmo. É para se preocupar. Parar de ser crente meia boca. Parar de ser um cristão superficial. Parar de ser um cristão denominacional. E buscar verdadeiramente ser um discípulo de Jesus Cristo. Parar de brincar de ser cristão. Parar de brigar de ser igrejeiro. Parar de brincar de ser religioso. Parar de brincar de estar atrás de tradição. Comece a buscar Jesus de verdade. Seja apaixonado por Jesus. Comece a buscar a presença manifesta do Espírito Santo na tua vida, querido. Vamos ficar de pé. Quando a palavra de Deus vem assim, eu vibro mesmo, mas com muito temor. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus corrige a quem tem como filho e porque Ele nos ama e não quer que a gente continue no mesmo erro. Deus não quer que a gente perca tempo, querido. Deus quer que a gente saiba remir bem o tempo naquilo que você investe, naquilo que você faz. Ore hoje mesmo, de verdade, com toda a tua força. Se você não sente a presença do Espírito Santo, busque hoje. Peça para Ele realmente se manifestar no teu coração, tocar o teu coração. Peça para Ele mesmo falar com você. Você tem intimidade de saber que é o Espírito Santo, a presença de Deus. Peça a Ele. Buscar-me, me acharei quando buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com toda a tua força. Busque. Não é o pastor que tem que buscar por você, é você mesmo. Deus quer habitar em você, o Deus Trino. Busque, clame. Clame. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa, Senhor. E ela jamais volta vazia. A Tua palavra é para correção. A Tua palavra é para fortalecimento. A Tua palavra é para salvação. Obrigado porque a Tua palavra veio como um alerta à Tua igreja nessa terça plena. E eu sou grato por isso, Senhor. Pai, a Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos dá tremor em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa testificar no coração da Tua igreja nessa noite, se realmente, Senhor, o Senhor está com cada um, se realmente a presença manifesta do Espírito Santo está no coração de cada um nessa noite. Se a Tua presença já não foi tirada e a gente está vivendo humanamente, Senhor, se nós estamos vivendo pela nossa própria vontade, o nosso querer, se nós temos feito coisas, Pai, aquilo que a gente quer fazer e não aquilo que o Senhor manda fazer. Jesus diz que aquele que me ama obedece a minha palavra. Senhor, será que nós temos obedecido a Tua palavra para que o Senhor nos ame e habite em nós? Será que temos lido a Tua palavra o suficiente para Te conhecer? Será que temos orado o suficiente para ter intimidade com o Senhor, Pai? Nos perdoe, Pai, se nós temos, Pai, negligenciado na oração e na leitura da Tua palavra. Senhor, nos perdoe. Senhor, restaura a nossa vida nessa noite, restaura a nossa vida espiritual. Nós queremos ver essa igreja incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Nós queremos ver essa igreja, Senhor, incendiada pelo Teu poder.
Nós queremos ver a manifestação da tua glória aqui no meio da tua casa, no meio da tua igreja, Senhor. Nós não queremos viver um movimento, nós queremos viver o avivamento gerado no céu e manifestado pelo Espírito Santo em nosso meio. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, clamamos ao Senhor, amado Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja nessa noite. Ah, Senhor, refrigera o coração daqueles que estão aflitos, refrigera o coração daqueles que estão abatidos, refrigera o coração daqueles que estão feridos, refrigera, Senhor, nessa noite, para que a igreja do Senhor saiba que o Senhor está em nosso meio, para que a Tua igreja sinta a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma. Não permita. Coloque temor no coração da tua igreja. Temor ao Senhor. Nós possamos buscar a santidade, para que nós possamos ter a autoridade, e com a autoridade nós conquistarmos, Pai. Que verdadeiramente nós podemos falar o que Abacuque 2,14 diz, Pai, que afogado será cheio da glória e do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É isso que nós queremos ver, Pai, pessoas se convertendo, pessoas se dobrando, pessoas reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Senhor, gere mais paixão em nosso coração pelo Senhor Jesus. Nós possamos ser uma igreja apaixonados por Jesus, apaixonados por Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa terça plena. Obrigado pela vida de cada um que esteve aqui nesse lugar. Senhor, a Tua palavra foi lançada e possa cair em terrenos férteis e dar fruto, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Busque em oração, ore, adore, leia, aí você vai ter a certeza, a convicção que o Espírito Santo está em você. E você não vai ter dúvida que é o Espírito Santo falando com você. Amém? Estenda suas mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor. A igreja diz: Deus abençoe, querido.